Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 4, Aula 2. Olá, tudo bem com vocês? Hoje, quando eu estava vindo para a escola, eu vi uma placa na rua e fiquei cismado. Sabe como é? Fiquei com a pulga atrás da orelha. Era uma placa na porta de uma costureira. Vejam só o que estava escrito: conserto de roupas aqui. Eu pensei, que incrível! As roupas vão tocar música. Sim. Vocês sabem o que é concerto com C, assim como estava na placa? Concerto com C é quando uma orquestra toca uma música. Mas então, o que a costureira queria dizer com aquela placa? Com certeza ela não estava convidando a clientela para uma apresentação de música. Certamente ela queria dizer que ela arruma roupas, prega botões, costura roupas que rasgaram, esse tipo de coisa. Ah, então o certo seria conserto de roupas aqui. Conserto com S. Quer dizer reparar ou arrumar a roupa que está rasgada ou que perdeu um botão. Viram que diferença que uma letrinha faz? É por isso que nós precisamos aprender a escrever direitinho, para não causar essa confusão. A confusão entre concerto com S e com C foi só um exemplo. Hoje vamos aprender muito mais, mas primeiro vamos corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer o exercício 7 da página 49. Ele é sobre ditongo. O que é ditongo mesmo? Ditongo é o encontro de vogais na mesma sílaba. Nós falamos também para que o ditongo serve. Quem lembra? Tem a ver com a pronúncia das palavras e também com acentuação. Isso mesmo. Nós vamos ver mais sobre essas coisas na próxima aula. Agora vamos corrigir o exercício. O que vocês tinham que fazer? Primeiro, ler a frase que está no quadro rosa. A água é a seiva do planeta. Já dá para saber. Essas frases vêm do texto Declaração dos Direitos da Água, que está no livro. Agora vamos responder as questões. A questão A quer saber se, na palavra água, as letras U e A são pronunciadas juntas ou separadas. Vamos pronunciar a palavra e separar as sílabas para ver? Água. O A são pronunciadas juntas. U e A juntas na mesma sílaba. Temos um ditongo aí, portanto. Como é que ficaria se U e A estivessem em sílabas diferentes? Água. O A são pronunciadas juntas, certo? A-gu-a. O A são pronunciadas separadas, errado. A-gu-a é muito feio, não é, Alfa? É até difícil falar. Não é assim que falamos. Todo mundo fala água. Vamos ver a outra palavra? Seiva. E I são pronunciadas juntas. E I juntas na mesma sílaba. Dá para falar se-i-va? Seiva. E I são pronunciadas juntas, certo? Se-i-va. E I são pronunciadas separadas, errado. Se-i-va. Ninguém fala assim, não é? Está errado.
Agora a última questão do dever de casa. A questão C quer saber por que em água o e a são pronunciadas juntas e o mesmo com e e i em seiva. Por quê? Senão, as palavras ficam estranhas. A gente viu isso. Sim, as vogais ficam juntas porque são ditongos. Se pronunciamos essas palavras de outro jeito, ninguém entende. Quero saber quem está tomando banho mais rápido. Eu! Muito bem. Sinal de que leram a Declaração de Direitos da Água, que está no livro. Muito bem. Isso é muito importante. Agora vamos ler duas frases sobre os cuidados com a água. Desperdice água. Não desperdice água. As frases são muito parecidas. As duas têm verbo, escrito em vermelho, mas só a segunda tem advérbio, em azul. E a flechinha lembra que o advérbio modifica o verbo. Não modifica desperdício. O sentido da primeira frase é diferente do sentido da segunda frase. Mas é diferente como? A segunda é o contrário da primeira, por causa do não. O sentido da segunda frase é de negação. E qual é a palavra que dá esse sentido? É o não, claro. Não desperdice água. Negação. Não é um advérbio de negação. Essa é a maneira como o advérbio modifica o verbo, negando. Dizer que não. Mas será que todo advérbio é de negação? Vamos ver outra frase sobre a água. A água potável certamente vai acabar. O advérbio certamente modifica o verbo vai. Mas de que forma? Parece que certamente dá mais certeza. É isso mesmo, Beto. Certamente quer dizer que é certo que uma coisa vai acontecer. Então, o certamente é um advérbio de afirmação. A água potável certamente vai acabar. Afirmação. Então, já descobrimos que nem todo advérbio é de negação. Tem também os de afirmação. Será que tem outros? Vamos ver já. O importante é o que descobrimos. O advérbio modifica o verbo. A gente já sabia disso. Calma, Beto, deixa eu terminar. Eu ia dizendo que a nossa descoberta é importante. Descobrimos que os advérbios modificam o verbo de maneiras diferentes. Pode ser a negação, pode ser a afirmação. Vamos ver se tem outras maneiras. Vejam essa frase. Os ciclos da água começam nos mares. Opa! Temos algo diferente aí. O que é? Nos mares é expressão adverbial. Nos mares é uma expressão adverbial. É uma parte da frase que altera o verbo começam e tem duas ou mais palavras. Como é que nos mares modifica o verbo? De que maneira? Nos mares indica um lugar, não é? Sim, indica um lugar ou vários lugares, os mares. Então é dessa maneira que nos mares modifica o verbo. Nos mares indica os lugares em que os ciclos da água começam. Então, nos mares é uma expressão adverbial de lugar. Vamos fazer uma pequena pausa para refrescar a mente e recordar o que aprendemos até aqui. Aprendemos que o advérbio e a expressão adverbial modifica o verbo de várias maneiras. Isso mesmo. Nós já sabíamos que o advérbio e a expressão adverbial modificavam o sentido do verbo.
como bem lembrou o Beto. Mas hoje aprendemos essa outra parte. Os advérbios e as expressões adverbiais modificam o verbo de maneiras diferentes. E quais são essas maneiras? O que já descobrimos até agora? Pode ser de negação. Advérbios e expressões adverbiais de negação. É o caso de não, mas também pode ser nem, nunca, jamais, tudo o que tenha sentido de negação. O que mais nós descobrimos? Afirmação. Advérbios e expressões adverbiais de afirmação. Vimos no exemplo certamente, mas também pode ser realmente, certo, entre outras palavras. E já descobrimos mais uma. Qual é? Esqueceram, não é? Estão vendo como é bom recordar? São os advérbios e expressões adverbiais de lugar. A frase que nós lemos usava a expressão nos mares, mas tem muitos outros advérbios e expressões adverbiais, como aí, aqui, lá, ali, embaixo, acima, dentro, fora. Fim da pausa. Negação, afirmação, lugar. Será que os advérbios e expressões adverbiais modificam o verbo de outro modo? Vamos investigar. Proteja agora para não faltar amanhã. Vejam que interessante. Essa frase tem dois verbos: proteja e faltar. Não tínhamos visto nenhum exemplo assim antes. E então vamos ficar bem atentos. Tem coisa nova aí. E tem também dois advérbios em amarelo: agora e amanhã. E pelo que mostram as flechinhas, agora modifica proteja e amanhã modifica faltar. Agora, amanhã, ontem, hoje, depois. Essas palavras têm a ver com o quê? Parece que tem a ver com o tempo. Alfa, você é um bom observador. É isso mesmo. Essas palavras têm a ver com o tempo, com a passagem do tempo. São advérbios de tempo. Proteja agora para não faltar amanhã. Tempo. Negação, afirmação, lugar, tempo. Os advérbios modificam o verbo de tantas maneiras. Será que ainda tem mais? Como fazemos para descobrir? Olhamos os textos, os bons textos. É ali que nós aprendemos. Vamos ver mais uma frase. Em alguns lugares, a água é bem protegida. Professor, protegida não é verbo. Está errado. Eu acabei de falar que o Alfa é muito observador. E eu estou vendo que o Beto também está sempre ligado na aula. Essa turma realmente é muito viva. Você está certo, Beto? Protegida não é um verbo, é um adjetivo. Então, por que a flechinha do advérbio está apontando para o adjetivo? Vamos fazer uma nova pausa aqui para recordar isso. Na aula passada, quando estudamos os advérbios, nós dissemos o seguinte: além de modificar o sentido do verbo, advérbios e expressões adverbiais também mudam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Vocês lembram disso? Além de mudar o sentido do verbo, o advérbio também muda o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Todos refrescaram a memória? Ótimo! Vamos prosseguir. Em alguns lugares, a água é bem protegida. Então, bem modifica o sentido de protegida. Mas modifica como? De que maneira?
vou acrescentar outras frases aqui. Vamos ler. Em alguns lugares a água é bem protegida. Em alguns lugares a água é menos protegida. Em alguns lugares a água é mais protegida. A água, então, pode ser menos ou mais protegida. Ou seja, a água pode ser protegida em diferentes intensidades. Em alguns lugares a água é bem protegida. Intensidade. É isso. Bem é um advérbio de intensidade. Ele mostra com que intensidade a água é protegida. Bem, mais, menos. Vamos ver agora a última frase sobre os cuidados com a água e sobre os advérbios e as expressões adverbiais. Use a água com cuidado. Vejam só. Com cuidado. Expressão adverbial. Exatamente. É uma parte da frase que modifica o verbo e tem duas ou mais palavras. Como é que com cuidado modifica o sentido de use? De que forma isso acontece? Com cuidado mostra que é para usar, tomando cuidado. Tem que prestar atenção. Com cuidado é uma maneira de usar a água, não é? Vamos ver outras. Use a água com cuidado. Use a água sem cuidado. Use a água moderadamente. Com cuidado, sem cuidado, moderadamente. Essas são todas maneiras diferentes de usar a água. Podemos dizer que são modos de usar a água. Por isso dizemos que essas expressões adverbiais e advérbios são de modo. Use a água com cuidado. Modo. Uau, foi um caminho e tanto. Investigamos muito as frases e descobrimos muita coisa. Vamos relembrar? O quadro do exercício 20, da página 55 do nosso livro, tem tudo o que vimos aqui. Vamos ler o que está escrito no quadro. Vamos ver de que maneiras o advérbio modifica o sentido do verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. Negação. Como na frase, não desperdice água. Afirmação. Outra maneira de o advérbio modificar o sentido do verbo, afirmação. Como na frase, a água potável certamente vai acabar. Lugar. Os ciclos da água começam nos mares. Mais uma maneira de o advérbio modificar o sentido do verbo. Tempo. Como na frase, proteja agora para não faltar amanhã. Agora é intensidade. Em alguns lugares a água é bem protegida. Nesse caso, o advérbio bem modifica o sentido do adjetivo protegida. Para terminar, modo. Use a água com cuidado. Nesta frase, a expressão adverbial mostra o modo como devemos usar a água. Vamos fazer um exercício para colocar tudo isso que aprendemos em prática? É o exercício 21 da página 56. O que é para fazer? Temos que seguir o exemplo do quadro bege. A frase original é: faça anotações. E o que o autor do livro fez? Ele acrescentou à frase original advérbios ou expressões adverbiais com o sentido indicado. São os textos coloridos: lugar, modo, instrumento. Eles viram os advérbios ou expressões no caderno, cuidadosamente e com lápis, na frase final. Nosso desafio é fazer isso com as 6 frases do exercício. Vamos começar? Questão A. Escreva a matéria. Modo, intensidade. Escreva a matéria. Devemos complementar a frase com advérbios ou expressões de modo e intensidade. O que pode ser? Que tal? Escreva a matéria bem organizadamente. O que nós fizemos aqui?
organizadamente é o advérbio de modo. Ele modifica o sentido do verbo escreva. E o advérbio bem? Ele modifica o sentido de organizadamente. Bem mostra a intensidade de organizadamente, se é muito ou se é pouco. Podemos trocar bem por outros advérbios para mostrar isso. Escreva a matéria bem organizadamente. Escreva a matéria muito organizadamente. Então, bem modifica o sentido de organizadamente. É um advérbio modificando o sentido de outro advérbio, exatamente como aprendemos. Questão B. Estude a matéria. Lugar, tempo, companhia. Estude a matéria. Devemos complementar a frase com advérbios ou expressões adverbiais de lugar, tempo e companhia. Pode ser: estude a matéria na escola todo dia com os colegas. Questão C. Leia esse livro. Modo, tempo. Leia esse livro. Devemos complementar a frase com advérbios ou expressões de modo e tempo. Leia esse livro com calma na semana que vem. Ficou bem assim. Com calma indica o modo e na semana que vem o tempo. Questão D. Copie o texto. Negação, intensidade. Devemos complementar a frase copie o texto com advérbios ou expressões de negação e intensidade. O que pode ser? Nunca copie todo o texto. Nunca copie todo o texto. Nunca é um advérbio de negação. Todo de intensidade. Mostra se é para copiar muito ou pouco. Questão é: meça o papel. Instrumento e lugar. Devemos complementar a frase meça o papel com advérbios ou expressões de instrumento e lugar. Pode ser: meça o papel com a régua sobre a mesa. Com a régua indica o instrumento e sobre a mesa o lugar. Última frase agora. Converse, negação e companhia. Devemos complementar a frase converse com advérbios ou expressões de negação e companhia. Nunca converse com estranhos. Acho que fica bom assim. Nunca é o advérbio de negação. E com estranhos é a expressão que indica a companhia. Ou melhor, com quem não devemos conversar. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre como o Alfa e o Beto são grudados? Eles são muito amigos mesmo, não se largam e só se ajudam. Os amigos de verdade são assim. Nós vimos que acontece uma coisa parecida com algumas vogais das palavras. Mesmo quando separamos a palavra em sílabas, algumas vogais não se largam. Elas ficam sempre juntas, na mesma sílaba. Quando isso acontece, falamos que a palavra tem um ditongo. Ditongo. Vimos isso também no dever de casa, mas com algumas vogais acontece o contrário. Sim, quando essas palavras são divididas em sílabas, as vogais ficam separadas. Querem ver exemplos? Vejam os pares de palavras que vimos na aula passada. As palavras da coluna da direita vocês já conhecem bem. Mário, Fábio, polícia, Glória. Elas têm ditongos, ou seja, têm vogais que ficam juntas quando a palavra é dividida em sílabas. São as letrinhas escritas em azul. E a coluna da esquerda? As vogais ficam separadas quando a palavra é dividida. Exatamente, Beto. E como se chama isso? Quando as vogais ficam separadas?
precisamos escrever o nome no quadro, ali onde estão as interrogações em vermelho. É hiato. Hiato. O hiato acontece quando as vogais estão lado a lado na palavra, mas ficam em sílabas diferentes. Vamos escrever isso? No hiato, as vogais estão lado a lado na palavra, mas ficam em sílabas diferentes. Para simplificar, ditongo é como o alfa e o beto, sempre juntos. As vogais ficam na mesma sílaba. No hiato é o contrário. As vogais ficam em sílabas diferentes. Vamos dar uma olhada no nosso livro. Ele vai nos ajudar mais uma vez. Olhem o exercício 8 da página 50. Vejam a frase que está no quadro rosa. O rio é a rua dos barcos. O exercício quer saber como as letras em vermelho são pronunciadas, juntas ou separadas. Como você pronuncia as letras vermelhas, juntas ou separadas? Separadas. Rio. E. Rua. Correto. Então a resposta é: eu pronuncio as letras vermelhas separadas. O rio é a rua dos barcos. Como você pronuncia as letras vermelhas? Juntas ou separadas? Eu pronuncio as letras vermelhas separadas. Então as vogais ficam em sílabas diferentes. Elas estão lado a lado na palavra, mas ficam em sílabas diferentes. Vogais lado a lado na palavra, mas separadas nas sílabas. Como se chama isso, vocês já sabem. É o hiato. Isso mesmo, Alfa. É o hiato. E para que serve aprender o hiato? Para que ficar olhando se as vogais estão na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? A gente aprendeu o ditongo para não errar na pronúncia das palavras e para escrever direito quando tem acento. É isso mesmo. Aprendemos ditongo e hiato para saber a pronúncia correta das palavras e para acentuá-las direito. Vamos ver mais sobre isso na próxima aula. Resumo da aula. Gostaram da aula de hoje? Foi trabalhosa, não é? Um pouco, mas aprendemos muito. Aprendemos o que é hiato. O hiato acontece quando duas vogais estão uma ao lado da outra na palavra, mas ficam separadas quando separamos a palavra em sílabas. E para que serve mesmo aprender isso? Para pronunciarmos as palavras corretamente. E também para escrever corretamente, porque hiato tem a ver com acentuação de palavras. Depois aprendemos mais coisas sobre os advérbios. Já sabíamos que eles modificam o sentido de verbos, adjetivos e de outros advérbios. Hoje aprendemos que eles modificam aquelas palavras de várias maneiras. Os advérbios e expressões adverbiais podem ser de negação, afirmação, lugar, tempo, intensidade e modo. E quando os advérbios aparecem nas frases, eles modificam bastante o sentido delas. Dever de casa. Vocês têm 2 exercícios para o dever de casa hoje. Primeiro, o exercício 9 da página 50. O que vocês devem fazer ali? Treinar várias coisas que já aprenderam. Ordem alfabética, separação de palavras em sílabas e sílaba tônica. Esse exercício vai ser muito útil para a próxima aula. Depois, vocês vão responder as questões do exercício 20 da página 55. Ele trata do uso do advérbio. Vejo vocês na próxima aula!